Muitos ultrassonografistas nunca viram um caso como este. Masculino, 42 anos, com dor na virilha após um trauma no jogo de futebol. Ele relata que não teve nenhuma pancada, nenhuma contusão no local. Provavelmente foi uma mudança de direção. Isso ocorreu há 8 dias. E o que você achou desta imagem aí no plano longitudinal ao nível dos adutores? Mostrando agora uma imagem panorâmica. Você já tem um diagnóstico? Você tem segurança na ultrassonografia musculoesquelética? Sabe como relatar essa lesão? Então fica comigo até o final deste vídeo, que nós vamos ver imagens, discussão do caso e sugestão de laudo. Afinal, você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto, com imagens, discussão e sugestão de laudo, para quando aparecer um caso semelhante na sua prática, você acertar o diagnóstico e ajudar o médico solicitante. Eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like para me ajudar a compartilhar conteúdo de qualidade em ultrassonografia musculoesquelética. Avaliando o nosso caso, o primeiro ponto que eu quero te mostrar é um pouquinho da anatomia muscular. Então, o músculo ele possui um esqueleto. Qual que é o esqueleto do músculo? Tecido conjuntivo, ó. Tendão, aqui um exemplo de um músculo bipenado, ó. Um tendão central, a gente tem a fáscia periférica, que é o epimísio, e o perimísio, que são as linhas brancas que vai configurar o aspecto fibrilar do músculo no ultrassom. Então você pode observar que o músculo no ultrassom ele é mais escuro, porque ele tem bastante água, então ele é hipoecogênico. Ele tem as linhas brancas mais periféricas, que é a fáscia muscular, ele pode ter uma linha branca mais forte central, alguns músculos eles possuem um tendão central, e outras linhas mais fininhas, ó, paralelas aqui no plano longitudinal, que é o perimísio. Entre essas linhas nós enxergamos o fascículo muscular. Então essa anatomia é fundamental e você pode prestar atenção quando você realiza um exame que esse perimísio ele tende a ir em direção ao tendão central ou uma aponeurose periférica. Tudo vai depender da forma de cada músculo, que vai ser um pouquinho diferente. Então, quero que você preste atenção nessa linha branca, que é o tendão ou aponeurose central do adutor longo. E aqui as linhas brancas periféricas configuram aqui a fáscia, o epimísio, a fáscia muscular, e essas linhas centrais, o perimísio. Começando pelo lado normal, que vai nos ajudar a enxergar com detalhes o lado patológico. Então, seguindo o adutor longo até a sua origem junto ao tubérculo púbico. Padrão fibrilar do adutor longo e dos demais músculos adutores. E agora o lado patológico, prestando atenção na linha branca e acompanhando o músculo e tendão até a sua origem junto ao tubérculo púbico. Observem que chegamos nessa região e tem uma imagem que determina uma sombra acústica posterior, e aqui uma imagem hipoecogênica com áreas anecóicas, com esse líquido, com traves, parece até uma teia de aranha nessa região entre o osso e essa sombra acústica aqui, onde a gente consegue acompanhar o tendão. Então vimos os dois lados no plano longitudinal, agora no plano transversal. Começando pelo lado normal, ó, a assinatura do músculo adutor longo, esse tendão central, acompanhando o músculo e esse tendão central até a sua origem, o aspecto normal, até a sua origem junto ao tubérculo púbico. Agora o lado patológico, fazendo a varredura transversal, a posição do transdutor aqui, transversal em relação ao músculo. Começamos a observar esse tendão central, um pouco já de edema do músculo, e exatamente agora o aspecto como se fosse uma bola aqui com sombra acústica, seguindo proximal um buraco nesta região, indo até o osso e agora voltando o buraco, continuando
voltando, aquela imagem da bola com uma sombra acústica, e já a parte muscular, um pouco de edema, o tendão central, o epimísio aqui do adutor longo. Imagens panorâmicas no longitudinal e aquela imagem no transverso com um buraco na topografia dos adutores. E aí, qual é a sua hipótese diagnóstica? Agora, com essa descrição, prestando atenção do lado normal e depois no patológico, nos dois planos fica muito mais fácil, né? Então aqui nós temos o tendão que desinseriu do osso e retraiu aqui nessa região. E no local da rotura, um hematoma, um aspecto, imagem hipoecogênica com traves ecogênicas, áreas anicóicas, então hematoma na área de rotura. Olha só o tendão normal, o aspecto triangular com a origem no tubérculo púbico, essa linha branca aqui é o osso. E esse tendão ele é um pouquinho mais escuro mesmo, ele não tem tanto padrão fibrilar pela anisotropia. E ele pode ter, até em pacientes assintomáticos, um pouco de entesófito, aspecto mais heterogêneo. A descrição, sugestão de laudo, neste caso, rotura completa da origem do tendão adutor longo, caracterizado por desinserção, estando o coto tendíneo retraído a cerca de 4 centímetros do tubérculo púbico, com um hematoma na área de rotura. Então temos um caso de desinserção do adutor longo, mostrando a imagem aqui com a retração bem na região do coto, como caracterizar o coto. Então acompanhamos no transversal e no longitudinal, onde ficou aquela imagem que gerou a sombra acústica. A sombra acústica nos ajuda a caracterizar o coto pela diferença de orientação ali das fibras. Neste caso, temos a correlação com a ressonância magnética. Neste caso, temos a correlação com a ressonância magnética. Sínfise púbica, olha o lado normal, a origem aqui do adutor longo, triangular, e não enxergamos essa imagem do lado patológico com líquido e hematoma na área de rotura. Olha só o tendão onde estava retraído, no plano coronal, então essa é a retração do tendão. E agora no plano transversal, sínfise púbica. A sínfise púbica ela é fundamental, a gente localiza a primeira sínfise para depois procurar o tendão e o coto tendíneo retraído aqui nessa região. Imagens estáticas mostrando o local da sínfise, o tendão retraído, então o tendão, a ponta do tendão está aqui e o osso. Então essa é a retração do osso ao tendão. E aqui no plano transversal, olha a origem preservada do lado contralateral e aqui a rotura completa com desinserção do adutor longo. Revisando a anatomia dos adutores. Então, os adutores eles têm a origem aqui no púbis, então em diferentes regiões. E pela camada mais superficial para a profunda, nós temos o longo, curto e magno, fazendo a correlação aqui com essa imagem para a gente entender a origem. Então, muitos relatam a origem comum como se fosse uma região só, mas nós temos a origem do adutor longo no tubérculo púbico, do pectíneo aqui no ramo púbico superior, do adutor magno no ramo púbico inferior e tuberosidade isquiática, o grácil inferior ao adutor longo, o adutor curto também. Então essa é a anatomia mais refinada dos adutores. E eles vão inserir aqui na linha áspera do fêmur. E agora, com relação com a ressonância magnética e a ultrassonografia, podemos observar aqui o epimísio nos ajudando a diferenciar cada músculo e o tendão do adutor longo junto à origem. Então nós temos adutor longo, adutor curto, adutor magno. Essa imagem nos ajuda a diferenciar os adutores. Novamente, adutor longo, curto e magno. Essa imagem de artigo também para demonstrar a origem do tendão com esse desenho esquemático e das camadas do adutor longo, adutor curto e adutor magno, demonstrando a origem do tendão adutor longo. Uma dúvida, qual seria a classificação, Matheus? Porque a gente falou de uma lesão tendínea e
É importante saber que existem diversas classificações de lesões musculares, né? Uma delas utilizadas é a classificação britânica, BAMIC, de British Athletic Muscle Injury Classification. Então, o mais importante é você saber descrever bem as lesões musculares e tendíneas e saber que o colega que recebeu o exame, se você trabalha para um clube de futebol, você precisa ter essa linguagem bem refinada para justamente traçar prognóstico de retorno às atividades. A comunicação é mais importante, então é importante você saber descrever, se quiser classificar, utilizar uma classificação que o colega do outro lado também conheça. E essa classificação ela utiliza a localização anatômica, lembrando daquela arquitetura do músculo, né? Um tendão central, tecido conjuntivo, o epimísio, o perimísio. Então as lesões elas podem ser miofaciais, pegando a face e músculo, podem acometer o ventre muscular e a junção miotendínea, então que é a junção entre músculo e tendão, o músculo propriamente dito, e pode ser intratendínea, pegando o tendão central ou o tendão livre nesta topografia. E em relação à severidade, ela pode ser pequena, moderada, parcial extensa ou completa. Então, no nosso caso, houve uma desinserção do tendão. Então, acometeu o tendão, ganharia a letra C, e como foi completa, grau 4, uma desinserção do adutor longo. Dicas práticas. Primeiro, conhecer a anatomia muscular. Se você não conhece a anatomia muscular, não conhece esse esqueleto do músculo, né, o tecido conjuntivo, você vai ter muita dificuldade para caracterizar. Quando você conhece a anatomia muscular, é importante você refinar o conhecimento de cada músculo. Cada músculo tem uma forma diferente, uma morfologia. Tem músculo que é bipenado, tem músculo que é unipenado, tem músculo que é achatado. Então, existem diversas formas dos músculos e você entender como que é essa convergência das fibras do perimísio, se é para um tendão central, se é para uma face, uma aponeurose periférica. Com isso, você vai conseguir entender melhor as lesões musculares. Lembrar da história clínica, qual que é o tempo da lesão. É uma lesão aguda, é uma lesão crônica, porque o aspecto de imagem vai ser diferente referente ao tempo da lesão. Lembrar sempre dos dois planos, a patologia ela está presente tanto no plano transversal e longitudinal e dois lados. De preferência, comece pelo lado normal. O lado normal vai te dar confiança e segurança. Seu cérebro vai acostumar como que é aquela anatomia para depois você avaliar o lado patológico. Vai ficar muito mais fácil, conforme eu mostrei aqui neste caso. E lembrar do movimento, né? A contração ali pode te ajudar a detalhar melhor as lesões. Essas aqui foram as referências utilizadas e te convido a conhecer o MSKD, o curso Músculo Esquelético Descomplicado, 100% online, que tem tudo o que você precisa para realizar ultrassonografia músculo-esquelética com segurança, desde aulas teóricas, prática com 3 câmeras focadas na minha mão, na minha explicação e na tela do ultrassom. Tem sistematização, laudário completo, para justamente você poder consultar e estudar entre um exame ou outro. Além disso, tem um grupo de suporte para tirar as dúvidas do dia a dia. Então, se você ainda não é aluno, conheça e faça parte deste grupo diferenciado de médicos que se dedicam à ultrassonografia musculoesquelética. Grande abraço e até o próximo caso.